Vamos tratar desse fenômeno que acontece quando o professor ele acredita, né, ser aquele que está na condição de que elabora fundamentalmente o ensino, sendo até um ensinante, se esquecendo de que ele está apenas transmitindo pensamentos advindos de outras pessoas, de outras circunstâncias de realidade, de trabalho, né, de realidade, que essas circunstâncias elas mereceriam ser enfatizadas por aquele que é apenas aquele que professa. Então aí a gente pode ver que as margens por onde corre essa soberba exigem que sejam feitas alianças com uma sistemática envolvendo laços identitários, dentre os quais a realidade vira apenas uma narrativa. Quer dizer, todo aquele trabalho feito antes, de quem elaborou, de quem buscou construir toda uma articulação de conhecimento, isso aí já é colocada pelo professor que se considera mestre, né? É como se fosse uma narrativa apenas. É preciso lhe dizer algo com a imagem de convicção, para que as coisas fiquem próximas à veracidade. E aí você vê pessoas falando, dando aulas ou dando palestras que comportam determinados conteúdos e que esses conteúdos nem são muito bem elaborados por essas pessoas, mas falam com uma convicção tão bem colocada na narrativa que ganha ares de veracidade. E vai acompanhando o viés de sempre dispor a vida com o que está presente, por exemplo, no algoritmo, que serve de linguagem condizente com a internet. Assim, é plausível pensar que as pessoas que se contentam com a equivalência de sua capacidade cognitiva com o viés algoritmo são as pessoas que vão transportar a condição de realidade através da condição da sua própria narrativa. No caso, é a maneira como o sistema virtual pode ser utilizado como o meio de pensar, retirando o valor que deve ser reconhecido pelos milênios de evolução humana da espécie humana. Os criadores de algoritmos passam a dar sentido sobre a maneira como as pessoas deverão pensar e aceitar os valores que concernem a perspectiva que é muito, muito comum ser expressa, que é a perspectiva de um bem que é comum. Dentre esses valores está aquele que indica a destituição de qualquer avanço no sentido da formação culta, sendo erudita ou inserida na lógica do juízo de existência, o qual funciona além do juízo de atribuição. Haja vista ser um domínio fora da perspectiva narrativa de um formulador de algoritmo. Ocorre uma exigência que lida com a criação que advém na maneira como procede os chamados mestres que formaram uma dada cultura. É uma senda por onde corre o valor que se aproxima ao que indicou Platão em sua República, cuja idealização coloca importância no campo da capacidade de estabelecer um sentido com a interseção entre o imaginário e o simbólico. Contudo, o que se vê é a compreensão que acompanha os cabelos coloridos, aqueles que formulam os algoritmos, né?
geralmente postos segundo o viés de especificações dessa linguagem da internet, além de somente avançar pelas aberturas culturais das denominadas IA, inteligência artificial. Assim, há um preparo quando uma curva, pela ideia de artificial, se constitui na via da ignorância, levando a que exista inúmeras ocupações preenchidas por pessoas estúpidas, como é o caso de elevar alguém pela sua incapacidade cultural e intelectual, dando valor ao que mostra o modo mais destituído de relevância cultural e a formação dos espaços de maior compreensão sobre os acenos pessoais e os acenos sociais. No caso, é possível ver que alguém olha para o seu mundo social, mas sem ver o que diz respeito ao que seria melhor para si mesmo. É um fato descrito como estúpido quando uma pessoa ou um dado grupo defende ideias conforme a sua própria condição satisfatória, como é o caso de defender o que irá destruir a si mesmo. No país em que é executado alguém que come cenoura, por se assemelhar a um coelho, sendo este animal visto como contrário à lenda de aceitação do sentido sagrado, um grande comedor deste alimento acolhe com todo o volume altissonante o que todos deverão valorizar tal país. Ou seja, aquilo que é feito por uma pessoa e que, ao fazer aquela prática, eu estou exemplificando aqui como comer cenoura, é feita, a pessoa olha para um país onde as pessoas que comem cenoura são mortas, porque se parecem com coelhos, essa pessoa que come cenoura vai defender esse país. O estabelecimento radical do significado de estupidez. Num tipo de discurso como esse, somente pode ser dito que se trata de quem não observa a própria população do referido país que quer destruir tal visão lendária de valor sagrado, sendo perseguida e morta pelos dirigentes que, às escondidas, também comem cenoura. Porque o fato de existirem os que condenam, né, praticarem aquilo que eles próprios condenam, isso aí é a coisa mais comum. Pô. Você vê no judiciário, por exemplo, pessoas que são verdadeiramente inadequadas aos parâmetros legais e são aquelas que são mais veementes em condenar quem não segue os parâmetros legais. Mas elas próprias não seguirão sem nenhum problema. Então é preciso ver que é admissível que numa dominação de um tipo de partido pessoal ou político, somente uns poucos podem, enquanto os demais são considerados como execráveis e sujeitos à atitude expulsiva.